é ao mesmo tempo poderosa e frágil. A humanidade busca canalizar sua força e escapar de seus limites. É isso que os astronautas sentem! Ela cria e destrói as estrelas, os planetas, as galáxias e dirige sua montanha-russa cósmica. É amiga e inimiga. Sem ela, a vida como a conhecemos terminaria. A Terra literalmente explodiria. É a força magnífica e misteriosa que governa o universo. A gravidade. Bem-vindo ao canal Escatológico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa. Você não quer ser presa, não é? Por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Ele também afirma que em Cristo habita toda a sabedoria, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu estou falando da verdadeira ciência e da verdadeira sabedoria, que é incapaz de negar a palavra de Deus. Bom, Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses depois de ter sido informado sobre a grave situação espiritual daquela igreja, que à época, confundida por falsos mestres, tentava combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, o que a induzia a abdicar ou deixar de lado a pura verdade de Deus. Mas, por incrível que pareça, hoje em dia, isso ainda não mudou. Não é muito diferente. Muitos servos de Deus, até mesmo servos de Deus, pessoas consagradas a Deus, acreditam em muitos elementos dessa pseudociência, e que é postulada pela teoria da relatividade, teoria do Big Bang, teoria da gravidade. Essa é pesada. Teoria da evolução, teoria do heliocentrismo, que não passa, na verdade, da adoração ao Sol, em formato de falsa ciência. Então, tudo isso são elementos de um paganismo disfarçado de ciência. Então, como nós vimos, como vocês viram no vídeo introdutório, a introdução é de parte de um documentário de um grande canal, de TV fechada. E lá vocês podem ver que a voz, o narrador diz que a gravidade é incrível. Ela é apresentada para as massas como um Deus todo-poderoso, que cria, destrói, unifica e comanda o destino do ser humano. Então, a gravidade, na verdade, é Deus, ou um Deus, para esses pseudocientistas. E há cristãos defendendo essa fantasia. A gravidade, como vocês viram, é apresentada como poderosa e frágil. Ela coloca limites ao homem. Não é Deus que colocou limites à sua criação, não. Foi a gravidade. Então a gravidade, ela cria e destrói as estrelas, que eles dizem lá. Mas a palavra de Deus em Isaías 40, 26 diz
Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com a gravidade? Com quem eu me assemelho? Pode ser comparado Todo-Poderoso a alguma coisa? Alguma coisa pode ser comparado a Ele? Comparada? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder, o poder de Deus, é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Então as estrelas obedecem ao curso que o Deus Todo-Poderoso lhes concedeu, lhe deu. Não é a gravidade que cria e destrói estrelas, não. É assim, isso que esses pseudocientistas dizem, né? Se isso que vocês ouviram nesse vídeo introdutório é ciência, eu não sei mais o que é religião, pessoal. Eu não sei mais o que é. Alguém pode me dizer? Então é o seguinte, eu hoje encontrei um irmão que eu não via há muito tempo e começamos a conversar, né? Falei a respeito da terra plana para ele. Um homem de Deus, o cara é uma benção. Mas infelizmente, né? Ele está na mesma situação dos crentes de Colosso, né? Que misturam e tentam fazer uma amálgama, né? Uma mistura, né? Entre a doutrina de Cristo e a falsa ciência, né? E começou lá a me dar aula sobre gravidade. Mas vejam só, vamos retornar um pouco, né? Para tentar entender como é que isso foi se infiltrando aos poucos na Igreja de Cristo. Essa falsa ciência, né? Colocando aí por terra a literalidade da palavra de Deus. Porque eles falam, tudo isso aí é metáfora, isso é metáfora. Isso... Quer dizer, é tudo metáfora. Então é tudo história da carochinha. A palavra de Deus, então, é um conto de fadas, né? Isso então se tornou, né? Vocês estão fazendo o que dentro da palavra de Deus? Né? Bom, Augustus Hopkins Strong, né? Ele publicou a primeira edição de sua obra Teologia Sistemática no ano de 1886. Sem dúvida, é uma obra estupenda e muito esclarecedora. Eu não tenho um exemplar aqui para mostrar a vocês, né? Está lá em casa. Mas, né, ela é uma obra esclarecedora. Como, por exemplo, ao falar da criação, enumera o papel de cada uma das pessoas do Deus triuno quando da criação do mundo. Ele diz o seguinte: criação é o ato do Deus trino, no sentido de que todas as pessoas da Trindade não criadas têm parte na sua realização. O Pai como causa originadora, o Filho como causa mediadora e o Espírito como causa realizadora. Infelizmente, Strong, nesta obra, tentou conciliar a criação com a doutrina espúria da evolução. Nesse sentido, não é possível entender a obra de Strong como sendo uma verdadeira teologia, uma vez que entender o livro de Gênesis de um modo que não seja literal faz deitar por terra todas as doutrinas cristãs que possam ser sistematizadas.
o pecado original, né? Criação especial, né? A redenção, e tudo isso. Então, na verdade, na interpretação de Gênesis, Strong ele afirma, né, que utilizou um método que ele definiu como um método pictórico resumido, que considera a narração mosaica como um simples esboço da história da criação, verdadeiro em todas as características essenciais, mas apresentada em forma gráfica, adequado à mente comum e às épocas primitivas. Vejam só a evolução aí, né? Embutida, né? Que aquela ideia de que o povo hebreu, eles foram criando Deus até chegarem, né, a uma certa maturidade em que Deus se tornou um Deus único, o monoteísmo. Eles foram alcançando isso aos poucos e não por revelação divina. Então, ele afirma que eles tiveram que se adaptar a cada avanço do conhecimento humano. Que isso foi escrito desse jeito, Gênesis, porque aí o homem ia evoluindo, mas aquele texto, o texto da Bíblia, pode se encaixar em qualquer interpretação da criação que a filosofia humana venha dar. Né? Então, se alguém agora já tem isso aí, se alguém fizer a proposta, né, propor a teoria, isso já existe, de que os astronautas de outro universo, né, os ETs criaram o homem, então isso aí pode perfeitamente ser encaixado com a Bíblia, né? Então tem aí uma teoria que diz que o nosso DNA tem alguns buracos no DNA, algumas proteínas que parece que vieram de outro planeta. Gente, o cara tá vendo muito aquele filme Prometeu, né? Aquele filme Alien, né? O filme Prometheus, né? Muito interessante, muita ficção científica assim, chocante, exuberante, muita ficção mesmo, né? Que o pessoal vai lá, descobre lá um mapa, umas estrelinhas, umas cavernas lá, isso aqui tem um monte de lugar, olha, aí eles comparam, então, olha, esses aqui são os engenheiros, negócio super maçônico também, né? Aí eles vão atrás do engenheiro, né? Ou do arquiteto, né? Aí perguntam lá para a mulher, depois que estão lá na nave espacial, né? Mas quem é que esses caras, eles o quê? Eles construíram o quê? Aí ela responde, engineered us. Não? Aí o cara fala assim, como? Mas não sei quantos séculos de evolucionismo, aí já entra o evolucionismo, tem aquela discussão, né? E no final das contas nós fomos criados por ET, né? Então, essa é a ideia de Strong, que não existe literalidade, na verdade, no conceito da criação, expressado na revelação bíblica, né? Mas isso aí pode ser apenas um rascunho, né, pictórico, que pode se encaixar em qualquer ideia, por mais maluca que seja, a respeito de nossas origens. Então, em seu livro, né, ele deseja harmonizar Gênesis com a hipótese nebular. Bom, a hipótese nebular, vejam só, é uma teoria sugerida em 1755. Estamos falando aqui a respeito de vãs filosofias. Vejam só, vocês sabem quem criou essa hipótese nebular? Eu cheguei a aprender isso aí no 2º grau na minha época. A hipótese nebular.
Aí tinha lá um livro de biologia, né? Aí mostrava lá a Terra, tá? Uma nebulosa, né? Essa hipótese é uma teoria sugerida em 1755, nada mais, nada menos, pelo filósofo Immanuel Kant, e posteriormente desenvolvida em 1796 pelo matemático Pierre-Simon Laplace, no livro Exposition de Système du Monde, Exposition de Système du Monde, ou Sistema de Exposição do Mundo. Segundo essa teoria, o sistema solar, acho que já estou atolado nisso, né? Sistema solar teria se originado há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, a partir de uma vasta nuvem de gás e poeira, uma nebulosa. Aí ali surgiu o sistema solar. Bom, tem que ter muita fé para acreditar nisso aí, viu? Eu não tenho essa fé, não. Tenho fé na palavra de Deus. Então vocês podem perceber que esta nebulosa teoria foi proposta por um filósofo, o que certamente demonstra a sua falta de qualquer fundamento científico, senão totalmente ideológico. E depois ela foi desenvolvida por Laplace, que era um matemático. Fez um monte de continha lá, né? Kant é o fundador do idealismo transcendental. Neste sentido, o idealismo, em primeiro lugar, tem como base a afirmação de que o mundo material só pode ser compreendido a partir de sua verdade subjetiva. Quer dizer, cada um produz a sua verdade, né? Ele afirmava que mesmo que o conhecimento venha da experiência, este não se dá de modo neutro, porque a experiência seria afetada ou influenciada por formas ou conceitos a priori da sensibilidade e do entendimento, características da cognição humana. Então podemos dizer que Strong, ele foi o primeiro dos comentaristas, pelo menos que eu conheço, né? Na minha experiência de livros, né? Dentro da minha experiência, ele deve ter sido o primeiro comentarista a distorcer o texto bíblico, com a sua teologia sistemática. Então ele, no desenvolvimento da sua concepção híbrida da criação, ideias a priori que antecedem a sua experiência com a realidade, ou a respeito da realidade, essas ideias distorceram o seu entendimento. Ele acreditava no heliocentrismo, ele acreditava na evolução, ele acreditava na interpretação alegórica de Gênesis, que denominou de interpretação pictórica. Bom, então essa interpretação, né? Essa interpretação, tem que tomar mais água, né? Pressupõe leitores ignorantes, né? Essa interpretação pressupõe que seus leitores sejam ignorantes. E pressupõe também que quem escreveu o livro de Gênesis, né, o fez de modo pensando não naquilo que Deus revelou, mas pensando aí nas gerações do século XXI que iam acreditar em ficção científica. Isso não tem sentido, né?
Então, o texto bíblico foi revelado, foi escrito, e era assim que eles criam, né? Assim que eles acreditavam na revelação, e acreditavam nisto aqui literalmente. Não há mito em Gênesis. E quando a teoria da evolução foi proposta por Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, e quando surgiu essa publicação, na verdade fez muito barulho e influenciou certamente esse comentarista, né, Strong, que ele queria ser, na verdade, não um homem muito fiel à palavra, mas talvez fiel, ele quisesse agradar ao falso intelectualismo, ao academicismo. E ele, então, desobedeceu a Deus. Né? E ele foi um dos primeiros comentaristas bíblicos a distorcer o texto bíblico. E no próximo vídeo vamos falar um pouco sobre os erros de Darwin e que a sua teoria já está caindo por terra. E quando cair totalmente, o tombo vai ser muito grande. Como vimos, é impossível conciliar o Evangelho com a pseudociência, com as vãs filosofias. Dentre os inimigos mais perigosos do Evangelho, é a pseudociência que devemos combater, porque ela entra na cabeça do mais convicto cristão. Agradeço a todos os 1.400 inscritos. Muito obrigado por assistir ao meu canal. Pesquisem, leiam a palavra, creiam nela. Fica a dica.